Olá, amigos do Portal Rural News, estamos aqui novamente trazendo para você, produtor rural, todas as informações valiosas sobre o que pode ajudar você no seu dia a dia, mercado, cotações e especialmente agora estamos aqui com o Dr. Eduardo Caiado, ele é especialista em Direito Civil. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Portal Rural News, é um prazer tê-lo com a gente aqui. Prazer é meu e é muito bom estar aqui com você hoje. E o Dr. Caiado está aqui com a gente para falar um assunto muito importante que é dívida rural. Hoje, o produtor rural, apesar da atividade ser uma atividade extremamente rentável, a gente tem ainda esses problemas financeiros, ou seja, todos os segmentos têm problemas, têm imprevistos, ainda mais a agricultura aí, com preços de commodities, com um monte de fatores que podem influenciar negativamente e levar o produtor rural a uma dificuldade financeira. E o Dr. Eduardo Caiado é um especialista em Direito Civil do agronegócio. Doutor, fala pra gente como que está aí nos últimos anos esse cenário, né? O produtor rural encontra casos de dificuldades financeiras, como que está nos últimos anos a economia anda afetando esse setor, como que está? O senhor avalia aí, o senhor que está no dia a dia aí trabalhando com o agronegócio e com o direito civil? Bem, na verdade, assim, o mercado do agro, ele vive muito de ciclos, é um mercado muito cíclico. Até porque a gente depende muito do preço das commodities, principalmente se a gente for levar em conta o preço aqui da carne bovina e da lavoura, da soja, do milho, do sorgo, porque isso tem cotação no mercado internacional, né, na Bolsa de Chicago. Então, a gente vive esse ciclo de alta e queda. Nos últimos anos, principalmente no ano de 2021, a gente tinha experimentado uma valorização muito boa da arroba do boi e das commodities da soja e do milho, né? A gente lembra que a arroba do boi chegou a bater 310, 320, o preço do milho e da soja também, a soja bateu quase R$ 200. Então, assim, estavam em patamares muito elevados. Só que nos últimos tempos a gente tem visto um decréscimo do valor dessas commodities. Isso, logicamente, afeta o produtor rural, porque ele tem uma expectativa de ganho, teve uma expectativa boa de ganho nos últimos anos, e agora está experimentando um decréscimo desse ganho. E, como sabemos, o custo de produção ele vem só aumentando ao longo dos anos. Então, aliado a isso, o que a gente vinha experimentando nos últimos anos era um acesso a crédito muito facilitados, em especial no governo federal anterior, e agora teve uma redução dessa oferta de crédito, e ao mesmo tempo a gente vem experimentando uma inadimplência mais alta também, por conta do baixo preço das commodities em geral. E como que o senhor analisa aí, qual que é o setor mais afetado hoje, a pecuária ou esse setor de grãos aí que é mais volátil? Recentemente, até conversando com alguns clientes nossos que fazem a revenda de insumos, hoje se a gente for analisar no papel, o custo-benefício ainda da pecuária, neste exato momento, está um pouco melhor do que o da lavoura, que realmente quem é lavorista está experimentando um decréscimo dos preços muito grande. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que seguraram a safra anterior na expectativa de uma melhora de preço e ela não se percebeu até o momento. E esse é um risco que tem o produtor, porque quando ele faz a colheita da sua safra, ele fica armazenada, ela tem um custo mensal ali de ficar armazenada aquela safra, na expectativa de aumentar o preço, mas muitas vezes não chega esse aumento de preço. Então, realmente, hoje está um momento muito difícil para a pecuária e para a lavoura, mas para quem é agricultor, realmente, na ponta do lápis ainda está um pouco pior. Doutor, e como que funciona, como que se reage o governo federal em relação a isso? Ele gera canais, ele gera soluções aí para o produtor rural, ele procura ajudar nesse momento? Anualmente é oferecido o Plano Safra, né, que é um crédito que o governo federal dá aos produtores rurais para fazer a sua produção, tanto na pecuária quanto na lavoura, a preço de subsídio, né, a valores mais interessantes do que a norma geral do mercado. Só que nós temos aqui a recorrência de que esses valores deveriam ser mais elevados, deveria haver um suporte maior por parte do governo federal. Infelizmente, ainda não, os valores ainda estão aquém. A todo momento está tendo uma negociação das entidades de classe, mas ainda é muito aquém, até porque aqui na região centro-oeste nós estamos experimentando o fenômeno do El Niño, ou seja, nós tivemos uma redução do volume
pluviométrica, ou seja, houve menos chuvas aqui na região, ao contrário do que houve na região sul, que experimentou um acréscimo de chuvas. E com isso nós estamos tendo uma certa quebra de safra, em especial nos estados do Mato Grosso do Sul e em Goiás. Tanto é que a colheita da lavoura está acontecendo principalmente nos dias de agora, onde normalmente, ano passado, salvo melhor juízo, foi mais para fevereiro e março. Mas não existe assim um programa específico de ajuda para o produtor rural endividado. Não, de fato, esse programa não existe. Existe apenas o plano safra. O que está tentando fazer uma antecipação desse plano safra, principalmente para a renegociação desse débito que o produtor rural tem hoje, ou até mesmo a postergação dos prazos de pagamento, com um maior prazo de carência para início do pagamento desses financiamentos. Que realmente o produtor rural, hoje, com muito custo, às vezes ele está ficando no 0 a 0. Ele realmente não está conseguindo experimentar qualquer lucro e, na maioria dos casos, está tendo prejuízo. Doutor, e como que você orienta os produtores que estão em dificuldade? Porque daí chega aquela questão de o banco começa a penhorar os bens, que é a grande questão aí da nossa conversa, né? Então, o que pode, o que não pode ser penhorado? Porque muitas vezes o produtor rural, por não ter conhecimento, né, do que pode ou não ser penhorado, ele acaba sendo prejudicado também nesse momento de dificuldade, né? Sim, é verdade. O produtor rural tem que estar muito atento, porque o banco, lógico, ele vai querer receber o crédito dele, ele não vai dar nenhuma facilidade para o produtor rural. O que o produtor rural deve se ater é principalmente o que é impenhorável para ele se resguardar. Por exemplo, o produtor rural, o pequeno produtor rural, ele tem uma salvaguarda maior pela legislação brasileira. Até uma propriedade rural de até 4 módulos fiscais, ela tem a questão da impermeabilidade, se ela for usada para a subsistência da família. E o que é o módulo fiscal? O módulo fiscal é uma unidade mínima que em cada município vai ter para definir o que é essa área diminuta, daquela pessoa que realmente faz a sua atividade da pecuária, de lavoura, para a sua subsistência. Por exemplo, tem regiões que o módulo fiscal pode ser de 5, 10 hectares, e tem regiões que pode ser até 80 hectares. Por exemplo, no município de Nova Crixás, aqui para o norte do estado de Goiás, o módulo fiscal é de 60 hectares, é um módulo fiscal grande. Então, a gente poderia considerar como uma fazenda, uma propriedade rural de até 4 módulos fiscais, seria 240 hectares, teria em questão da impermeabilidade. Mas é preciso demonstrar que aquele produtor rural realmente tira daquela produção sua, com a sua família, a sua subsistência. Mas, em geral, muitas coisas são penhoráveis, como, por exemplo, a sua produção, os semoventes, os bovinos que estão na propriedade, a lavoura que ele produz ali na sua propriedade. Então, a minha dica, como advogado, é que o produtor rural, assim que perceba que o seu financiamento está para vencer e ele não está tendo condições de fazer aquele pagamento, que procure a instituição bancária, busque fazer uma renegociação, uma prorrogação daquele pagamento, ou até tomar um novo empréstimo. Eu sei que muitas vezes é penoso para o produtor rural, mas é muito mais vantajoso fazer isso antes do vencimento, porque depois fica muito mais complicado de negociar com o banco. Importante também é se buscar aí um atendimento, uma consultoria de profissionais como vocês aí, né, doutor? Que estão especializados, né? Se especializaram aí no agronegócio nessa questão de penhoras aí de dívidas rurais, né? Sim, até porque o crédito rural, ele tem dos mais diversos tipos. Por exemplo, tem a cédula de produto rural, que é quando eu quero subsidiar o meu custeio da minha lavoura, da minha produção pecuária, por exemplo, e esse crédito eu tomo como garantia para o pagamento dele está a própria lavoura ou os próprios animais que eu fiz a aquisição. Então, ele é um empréstimo atrelado a uma garantia que é essa produção. Há outros casos diferentes, há o caso da hipoteca, que eu dou a fazenda como garantia, da alienação fiduciária, que é parecida, que eu também dou a propriedade rural como garantia. Então, é preciso se ater muito às condições que foi feito esse financiamento, porque para cada tipo de crédito que você toma, o banco vai querer uma garantia. É muito difícil o banco oferecer um crédito rural sem ter uma garantia. E dependendo do crédito que você toma, haverá uma facilidade maior ou uma dificuldade maior do banco tomar aquele bem de você. Um exemplo que eu dou aqui é um financiamento muito comum, que é o financiamento de alienação fiduciária, que é quando você tem uma propriedade rural livre e desembaraçada e oferece para o banco essa propriedade.
em troca daquele financiamento. E caso você não honre as parcelas daquele financiamento, o banco pode fazer a retomada via cartório, via extrajudicial e depois levar o imóvel rural ao leilão. Então é preciso tomar muito cuidado com a forma de financiamento que você pegou, porque se você deixa passar um tempo até curto ou médio, o banco pode fazer retomada desse bem. Então, por isso que quando for pegar um empréstimo rural, quando for pegar um crédito para subsídio da sua lavoura, da sua pecuária, se atente muito a qual finalidade que o crédito você está pegando, para pegar aquela modalidade de crédito menos onerosa para o produtor rural. O ideal mesmo, né, doutor, é ter essa atenção aí na hora de contratar o financiamento e até procurar uma consultoria, uma assessoria jurídica para ler esse contrato e tirar essas dúvidas antes de assinar, né, doutor? Sim, é verdade, porque se a gente for levar em conta o custo de uma assessoria jurídica para fazer esse tipo de intermediação frente ao custo total do financiamento, muitas vezes a assessoria jurídica não representa 1% daquele valor que está sendo tomado de empréstimo. Então é muito importante fazer essa ressalva para o produtor rural, até mesmo porque muitas vezes a gente sabe que o produtor rural pega crédito quando não consegue instituições bancárias junto com terceiros, e muitas vezes ele acaba se envolvendo numa bola de neve que ele fica sem saber o que fazer. Então é muito importante, em qualquer intermediação que o produtor rural vai fazer, que procure uma assessoria jurídica, que realmente, normalmente, é o custo mais baixo desse custeio que será feito. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Portal Rural News. São informações valiosas e importantes para o produtor rural que, no momento de dificuldade, precisa se acercar aí desse tipo de informação que a gente aqui do Portal Rural News faz questão de levar para ele. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Eu que agradeço e até uma próxima. Um abraço, até mais.